Bem, nesse vídeo eu quero comentar com vocês sobre uma certa característica humana que gosta de fazer todo um juízo de valor com fatos do passado, não considerando que no presente já se acumula uma série de informações que em muitos momentos do passado aquelas pessoas que tinham que tomar uma certa decisão, elas não possuíam a informação que nós temos hoje. Então é aquela frase do engenheiro de obra feita e outras frases similares, onde várias pessoas com toda aquela arrogância intelectual dizem não, realmente isso está errado, isso poderia ter sido feito assim, assado. Sim, dado que ela já conhece o resultado de uma ação tomada naquela restrição de informações do momento, porque não se tem todas as informações disponíveis, muitas raras exceções, que isso pode acontecer, então é muito fácil avaliar o desempenho do passado quando situações inéditas, como por exemplo enfrentar uma pandemia de um vírus desconhecido, com informações que muitas vezes são ou imprecisas ou são informações sonegadas. Vamos lembrar que mesmo a organização, aquela que trata da saúde global, ela relutou em declarar a pandemia. O Brasil foi um dos poucos países que reivindicava que a pandemia fosse decretada o mais rápido possível para que uma série de medidas, de protocolos fossem desencadeados. Então, se voltarmos no tempo, vamos avaliar então que essa organização ela tinha informações imprecisas que vinham lá do país onde isso começou a aparecer a peste, e decidiu protelar a divulgação oficial de uma pandemia até que tivesse novos dados. Então, quando se observa hoje, poderíamos dizer, foi um erro. Sim, mas é que nós estamos nos baseando na informação do presente. Aqui no Brasil, conforme vamos iniciar, no meio de tudo isso, de toda essa tragédia nacional, vamos iniciar uma CPI. E olhando para o passado, nós vamos ver que a maior parte dessas comissões sempre foram muito hilárias, pelo tipo de inquisidores que aparecem. A maior parte deles nem advogados são, nem são juízes, então digamos que as convocações sempre são bastante curiosas. Para falar um pouquinho aqui rapidamente só sobre essa questão de como a tomada de decisão muitas vezes ela é complexa, isso é estudado na teoria dos jogos, por isso que eu trouxe aqui uma parte aqui de um baralho tradicional, onde eu separei exclusivamente só as cartas que são chamadas figuras. Então nós temos aqui um total de 12 cartas, entre rei, dama e valete, certo? Então se nós fosse fazer aqui uma brincadeira, uma aposta, onde tivéssemos assim dois jogadores, e eu fosse aqui o cara da banca, eu que estou aqui na banca, então eu que escolho inclusive os prêmios para cada aposta. Então eu proponho para o primeiro jogador, diga assim, olha, aqui estão as 12 figuras, eu vou embaralhar muito bem essas 12 cartas aqui, e você escolhe uma dos personagens aqui que você quer retirar desse pequeno baralho. Então vamos dizer que esse primeiro jogador diga assim, eu vou querer escolher um rei, não importa qual deles. Mentalmente ele já faz a conta, ele diz, bom, são 4 personagens que são figuras de rei, certo? São 4 personagens e temos um total de 12 cartas. Então ele rapidamente faz uma conta de que a probabilidade dele conseguir retirar na primeira vez um rei seria de 4 dividido por 12, 4 dozeavos, o que dá 1/3, então daria ali 33% de probabilidade. Vamos dizer que eu estabelecesse um prêmio, para cada real que ele apostasse eu pagaria R$4 se ele de fato conseguisse ter aquele rei, senão ele perde aquele real. E vamos dizer que o sortudo, ele na primeira realmente sai um rei, eu pago a ele os 4 unidades de moeda, E aí tem o segundo jogador. E aí é interessante quando eu digo essas questões do passado, se você tem informação ou não tem informação, nas ciências sociais
nós sabemos, por exemplo, que você não consegue voltar no passado e fazer certas profecias, de assim, se não tivesse acontecido isso, não teria tido a guerra tal. Se fulano não tivesse sido assassinado, não aconteceria tal coisa. Então, por exemplo, se o Partido Nazista em 1933 não tivesse ascendido ao poder na Alemanha, naquele contexto, será que teria acontecido a Segunda Guerra Mundial? Essa é uma pergunta que nenhum de nós tem a menor condição de responder. Simplesmente porque nós não conseguimos voltar a essa situação lá em 1933, com aquela mesma população, com aquelas mesmas pessoas que ali estavam. Não adianta ser os alemães de hoje, tem que ser os alemães de 1933. E o Partido Nazista não conseguir chegar a escolher o chanceler, aquela coisa toda, né, do país. Então, essa é uma situação que fica sempre só na imaginação, não se pode voltar. Só que tem muita gente, principalmente naquela cabeça progressista, que acha que consegue reconstruir a história do passado, dizendo, se tal coisa tivesse acontecido ou não tivesse acontecido, nós não estaríamos assim, 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 assado. Isso realmente não se sustenta nas ciências sociais, né, quem estuda essas questões. Então vamos voltar ao nosso jogo. O segundo jogador, né, pode também participar escolhendo uma determinada carta. E aí vem uma questão, com reposição ou sem reposição. Se fosse com reposição, eu colocaria novamente esse rei aqui no baralho e tudo voltaria ao mesmo estágio onde começou a decisão do primeiro jogador. Mas não se trata disso, eu estou forçando uma situação que é sem reposição. Esse rei está fora definitivamente do baralho. E aí eu pergunto novamente para o segundo jogador, digo, bom, e aí? Você quer também tentar escolher das figuras que estão aqui? Você vai ter que escolher uma figura, né? Evidentemente que esse segundo jogador, e esse é que é o ponto importante, que eu digo que não dá para simplesmente em assuntos, por exemplo, de pandemia, que vão começar a ser discutidos na CPI, olhar para 12 meses atrás e dizer, você devia ter feito isso, você devia ter feito aquilo, você devia ter comprado tal isso, eu quero tal. Não, peraí. Você, naquele momento, você tem que ver com aquela pessoa qual a informação que ela e outros jogadores tinham da circunstância. Porque nesse exemplo que nós estamos fazendo aqui, é um jogo de condições que se chama assim perfeitas, ou seja, ambos os jogadores estão vendo a jogada do outro. No mundo real, as coisas são muito mais complexas. Vários jogos de carta, você esconder a sua jogada faz parte da estratégia. O outro jogador ele pode até imaginar o que você esteja montando aqui, mas ele não sabe até você dar, por exemplo, mostrar o seu jogo e ganhar aquela rodada, por exemplo, né? Então na vida real é exatamente assim. Em competição entre empresas, entre países, entre exércitos, ninguém está num tabuleiro aberto onde você sabe o que o outro está fazendo. Você tem que supor o que o outro vai fazer, o que torna as coisas muito mais difíceis. É um jogo de informações incompletas porque você não sabe, nesse momento inclusive, que jogada o seu oponente está fazendo. Então no ano passado, quando nós voltarmos, se nós pegarmos o que governos estavam discutindo secretamente, o que laboratórios estavam fazendo secretamente para privilegiar uns e outros que são seus grandes acionistas e os países no qual eles pertencem, né? Toda a desinformação que muita gente também jogava para ganhar tempo. Então é muito mais complexo você tomar uma decisão num jogo de condições imperfeitas. E aí, novamente aqui no jogo, esse segundo jogador, ao fazer novamente aquela tal conta das probabilidades, ele saberia que agora só restaram 3 reis no baralho. E o baralho foi diminuído de uma carta, então agora são 11 cartas, não são mais 12. Se ele tentar, por exemplo, dizer, vou escolher um rei, a probabilidade vai ser de 3 em 11. 3 em 11 é uma probabilidade menor, cai ali para torno de seus 27%, mais ou menos isso, essa é a probabilidade dele conseguir tirar um rei. Lembra que para o primeiro jogador, o cálculo que ele fez, ele disse, eu tenho 1/3, ou seja, eu tenho 33% de probabilidade que eu consiga tirar o rei. Então para o segundo jogador, fazer a mesma escolha, né, de opção de tirar um rei, para ele pode não ser tão interessante. Então é bem provável que esse segundo jogador, ele opte em dizer, eu vou tirar uma dama.
Por quê? Porque o cálculo que ele vai fazer é que são 4 damas, né? Como são 4 damas em 11, a probabilidade dele acertar passa a ser de 4 sobre 11. O que é uma probabilidade maior do que os 33. Sobe ali pelo menos uns 3%, vai para 36 e tantos por cento. Então provavelmente esse jogador optaria, esse segundo jogador, a dizer, não, eu vou escolher a dama. Se ele fizesse isso, do mesmo jeito que eu paguei para o primeiro jogador um bônus de 4 se ele ganhasse, como eu percebo, veja que o tempo todo um jogador está avaliando o outro. E eu, como uma pessoa da banca, estou avaliando ambos. Eu passo a dizer, ele, tá bom, então se você vai escolher a dama, o que eu vou lhe pagar é 3. Mas por que 3? Não, porque a probabilidade que você escolheu é uma probabilidade mais favorável para você. Se você quer tentar o rei, do mesmo jeito que eu paguei a ele 4, se você escolher tirar o rei, eu te pago 5. Veja que o tempo todo estou calculando, não, eu sei que a probabilidade é menor. Então esse é um exemplo de como não se pode simplesmente olhar para o passado e começar a fazer uma série de questionamentos, dizer, não, isso está errado, isso está certo, a menos que se encontre alguma falha objetiva de alguma coisa concreta que já é conhecida e que não é uma decisão nova que tem que ser tomada, principalmente quando você tem restrição de recursos e você tem protocolos para seguir, como é o fato de você simplesmente não poder colocar um remédio ou uma vacina sem ter suas devidas validações, né? Ainda que se decida fazer uso chamado uso emergencial, mas tem que passar por um certo crivo e não simplesmente uma operação abafa como tem acontecido com relação à Anvisa. Esse caso emblemático aconteceu na Segunda Guerra, já indo do meio para o final, em março de 1943, quando os japoneses estavam reagrupando as suas forças navais em torno ali da Papua Nova Guiné, depois de ter perdido aquela batalha de Midway e Guadalcanal, eles sabiam que os aliados iriam vir para um ataque contra as forças navais ali no Pacífico, então eles procuraram reagrupar essas forças em Papua Nova Guiné. E eles tinham que transportar um conjunto grande de tropas para a posição mais provável onde poderia haver o ataque. Foram enviados ali uns 8 navios de porte para pegar em torno de 7.000 soldados, equipamentos, levando de uma daquelas ilhas também da Nova Guiné para uma cidade específica ali, de Laos, se não me engano era Laos o nome da cidade. A questão é que, como ali é uma região toda cercada por várias ilhas, os japoneses basicamente eles tinham duas rotas possíveis. Uma rota indo mais ao norte, para contornar ao norte e chegar naquela cidade, e uma rota indo pelo sul da ilha principal do Papua Nova Guiné para chegar também nessa cidade. Isso os americanos tinham detectado que desde dezembro de 1942 havia uma reorganização de forças tanto na China como ali na Nova Guiné, onde os japoneses estavam se reagrupando. Então eles começam de fato a imaginar, utilizando espiões, que a frota japonesa sairia da força principal que estava ali na Papua Nova Guiné, indo para reforçar posições mais estratégicas. E a questão exatamente dos americanos, numa época onde você não tinha satélites, você dependia apenas de aviões que faziam a visualização, o contato visual com uma frota, marcava a posição e passava aquilo pelo rádio. Esses aviões de vigilância, eles tinham um alcance limitado, e você não tinha todos os aviões que você queria. Lembra das restrições que eu digo. Se você tivesse todos os aviões e eles pudessem cobrir todas as rotas possíveis, estava fácil. Mas não. Os americanos perceberam que eles só tinham aviões disponíveis para cobrir uma das rotas por vez. Ou eles mandavam os aviões fazer vigilância no sul para detectar a frota japonesa, ou ao norte. A questão é que, naquela circunstância do começo de março, o tempo no norte das ilhas estava muito ruim, com muitas nuvens, então que atrapalhava muito a visualização do oceano. E ao sul o tempo estava bom. Então o cálculo que eles fizeram é exatamente quando eu digo que você tem uma árvore de probabilidades. Se eu fizer isso, pode ser que aconteça isso. Se eu fizer isso,
Pode ser que se o meu inimigo fizer isso, veja que é um jogo de situação imperfeita. Os americanos não sabiam o que os japoneses estavam fazendo, eles não iriam contar para eles, certo? Então é um jogo mais complexo do que esse das cartas que eu mostrei aqui. Se eles escolhessem ir para o sul com os aviões de vigilância e de fato descobrissem logo no primeiro dia, imediatamente eles teriam condição de disparar 3 dias de bombardeiros incessantes na frota. E se imaginava que a frota levaria exatamente uns 3 dias para chegar no seu destino. Então eles tinham 72 horas para resolver isso. Por outro lado, se eles mandassem os aviões para o norte e o japonês tivesse escolhido a rota do sul, ao eles perceberem que não havia frota, voltando os aviões de vigilância e aí sim mandando para o sul, eles já teriam perdido pelo menos um dia. Ainda que eles tivessem descoberto os japoneses logo no dia seguinte, até começar o combate eles só teriam um dia útil, digamos assim, de efetuar o combate. Então a decisão era muito crítica, ir para o norte ou ir para o sul. Eles montaram uma tabela, exatamente uma tabela de possibilidades. Como é um exercício razoavelmente simples, foi fácil os americanos perceberem que era melhor mandar os aviões de reconhecimento para o norte, ainda que o tempo tivesse muito ruim. Porque se eles de fato conseguissem descobrir os japoneses na posição do norte, mesmo o tempo estando ruim, eles garantiriam pelo menos 2 dias de ataque. Diferente desse erro deles irem para o lugar errado e só conseguiriam ter um dia de combate. Quer dizer, eles teriam que ter muita sorte de mandar os aviões para o sul, que os japoneses tivessem enviado os navios para o sul e aí sim eles teriam 3 dias de bombardeios. E foi o que os americanos fizeram. Eles preferiram mandar para o norte. Os japoneses tinham sim enviado a frota para o norte e no primeiro dia de vasculhando o oceano eles detectam a frota japonesa. Então eles sabiam que eles estavam ali. E aí realmente eles conseguiram impor 2 dias de pesados bombardeiros aos japoneses. Foi um negócio horroroso, porque a destruição foi total daquela frota, e inclusive foi ordenado que se eliminassem também aqueles marujos japoneses que tinham conseguido se salvar do naufrágio dos navios em barcos salva-vidas. Eles metralharam os barcos salva-vidas e metralharam inclusive aqueles que estavam boiando na água, porque a alegação dos aliados é de que esses soldados poderiam ser rearmados pelo Império Japonês e voltassem para o combate. Então foi uma quebra, inclusive, do acordo firmado, né, do acordo de Genebra, mas simplesmente esse foi o argumento, né, que poderiam ser soldados que poderiam voltar ao combate. Então vejam essa situação difícil que eles se encontravam, e eles usaram, numa situação binária dessa, era norte ou sul, pode ir para cá, eles tomaram uma decisão que um quadro de probabilidades deu aos americanos uma condição de escolha. Agora, numa questão como essa da pandemia, são múltiplas as variáveis, e num jogo realmente imperfeito, onde você não conhece todos os oponentes, aquilo que está se falseando, todos os interesses envolvidos, é muito difícil você avaliar qual é a medida de erro que, olhando para trás, um ano, possa ter ocorrido.